É isso aí, pessoal. Eu estou aqui de volta, aqui para gravar mais um vídeo para fazer, quer dizer, voltando a fazer o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. E dessa vez vamos falar a prisão de Pedro, que está no capítulo 12 de Atos. E pessoal, desculpe eu ter afastado ainda mais, não ter feito esse estudo por alguns dias, porque o inimigo tem se levantado contra contra a minha vida, contra o meu canal, contra o meu evangelho, então. Eu já sei que tantas pessoas que querem me humilhar de cada vez mais, as pessoas que seguem os falsos profetas, aí acaba gerando um grande conflito assim. Pessoal, hoje eu quero falar no capítulo 12, porque eu pulei dois capítulos, porque no capítulo 10 só fala. O 10 só fala de Setuniano Cornélio e do 11 só fala sobre a explicação de Pedro para a igreja. Então vamos falar sobre a prisão de Pedro e a morte do irmão de João. Bom pessoal, voltando a fazer vídeos, eu quero mostrar para vocês uma passagem bem conhecida que fala sobre a prisão de Pedro. Vou resumir essa parte com como aconteceu a prisão de Pedro. A Bíblia vai dizer que na prisão de Pedro, ele foi preso por causa após a morte do Tiago, irmão de João, o apóstolo, porque o Tiago foi o segundo a morrer por causa da a fé em Jesus e o amor de Cristo. Pedro ele foi preso e os romanos prenderam ele por causa da traição, blasfêmia, uma acusação assim, simples naquele tempo que os romanos puniam os judeus por causa da fé entre os gentios. Então, pessoal, voltando a gravar vídeos no livro de Atos, capítulo 2, Atos, o estudo bíblico. Essa imagem que mostra aqui é a imagem que mostra o anjo. Mostra que esse aqui é o anjo Gabriel. E esses aqui são os soldados romanos que estão dormindo aqui. Que vocês estão assistindo esse vídeo. E esses aqui no lado direito aqui é os presos que estão ali dormindo. Aqui você vai mostrar essa imagem aqui, ó. A imagem aqui, esse aqui é os presos. E esse aqui é os soldados romanos que estão dormindo sem ver nada. E esse aqui, que eu não sei porque o anjo, eu não sei porque o Pedro, o anjo teria assaltado Pedro com fez com que as correntes caíssem no chão. Então, pessoal, vamos lá no livro de Atos 12, lá na Bíblia Sagrada. Eu comento que para vocês baixe o aplicativo na Bíblia Sagrada. Então, vamos começar no versículo a seguir aqui que vai dizer: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Porque Tiago ele foi primeiro, quer dizer, foi o apóstolo a morrer por causa da fé. Não, na verdade, o primeiro martírio, gente, foi Estevão. E foi o Mati. O Estevão, na verdade, foi um homem cheio de fé, cheio de sabedoria. E que depois veio o Tiago, irmão de João, ser condenado também. Porque isso significa dizer que os missionários, naquele tempo, eles eram maus por causa da fé em Jesus. Como é que está acontecendo nos dias de hoje, que os missionários estão em lugares assim, que estão proibidos de pregar o evangelho. Os governos, eles maltratam os cristãos de uma brutalidade assim. Então vamos ler o versículo 3, para nós dialogar muito esse vídeo. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo prendido, se encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Porque na Páscoa, pessoal,
Era um dia, era uma festa dedicada à festa que quando surgiu a primeira Páscoa lá nos tempos lá no Velho Testamento, quando Moisés e o povo de Israel comemorou a primeira Páscoa, quando Israel estava na escravidão, esteve que estava no Egito, porque ficaram 400 anos de sofrimento, de servidão também. Aí o povo de Israel fizeram uma primeira Páscoa lá no Egito. E foi assim, eles fizeram pães asmos, ervas amargas, foi aí mais. Aí, quando foi passando o tempo, assim, todo ano foi repetindo a comemoração da Páscoa. Até chegar, nos tempos de Jesus, quando Jesus tomou a Santa Ceia durante a Páscoa. Aí na sexta-feira, quando Jesus ele foi condenado, ele foi preso e também foi crucificado na Páscoa. Aí foi isso que aconteceu nos tempos bíblicos, que Jesus estava sendo crucificado e condenado à morte. Agora, agora de Pedro, ele ia ser condenado depois da Páscoa. Assim, né? Então vamos resumir esse assunto. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuar a oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligando com duas cadeiras, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro em linguar, e despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e cairás das mãos das cadeiras. E disse-lhe o anjo: Sigue-te e ata tuas alpancas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lançai as costas tua capa e segue-me. E saiu seguir, e não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidar que vinha alguma visão. E quando passou a primeira e segunda guarda, chegou à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se ele abriu por si mesma, e tendo saído percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhes: Está fora de ti. Mas ele afirmava que assim era, e dizia: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem com todos, como o Senhor lhe tirara da prisão, disse: Anunciai isso a Tiago, aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou feito inquiração aos guardas, mandou o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Bom, pessoal, eu vou resumir essa parte desse assunto. É um assunto bem importante, assim, para que você saiba, nos tempos, no início no cristianismo, os apóstolos estavam cada vez mais pregando a palavra de Deus, e ele estava falando o amor de Cristo, e estava falando sobre a vida de Jesus, como ele ensinou, realizou milagres, e como Jesus Cristo passou para os apóstolos a realizar o trabalho evangélico. Pedro, porém, ele era o fundador da igreja quando aconteceu lá no capítulo 2 de Atos. E muitas coisas, pessoal. No capítulo 12 foi quando surgiu o Espírito Santo. E no capítulo 10 fala que Pedro e João curou o coxo. No capítulo 4, quando Pedro foi preso junto com João ao Sinédrio. No capítulo 5 fala que Pedro
viu que Ananias estava enganando o Espírito Santo, não a Pedro. O Pedro, na verdade, ele era um homem que fez com que as ovelhas se convertessem. Mas no tempo, mas quando Jesus estava na terra, Pedro não era muito convertido. Pedro, na verdade, pessoal, ele não era convertido e sim era pecador. Ele era pecador e pescador também. E foi assim que Jesus fez Pedro mudar a vida dele. E quando Pedro mudou a vida dele, Pedro seguiu para fazer a continuação do evangelho. Os discípulos do Senhor estavam aflitos porque Pedro ele foi preso por causa da fé em Jesus. Mas Pedro ele não chegou a ser morto no capítulo 12, ele chegou a ser preso, a ser acusado de uma blasfêmia, assim, outra coisa, uma acusação, sendo que Pedro não fez nada com isso. Mas por isso os romanos, eles queriam matar, mas mesmo assim o Herodes, ele queria matar os cristãos, maltratá-los. E assim, pessoal, no capítulo 12 vai dizer que quando o irmão de João, ele foi morto por causa da fé em Cristo, já Pedro, ele foi preso por causa da fé em Jesus. Mas no mesmo instante, as pessoas só preocupavam com Pedro, a prisão de Pedro, e pediu que eles orassem por Pedro. E foi assim, pessoal. Pedro, ele não tinha medo de morrer. Ele não tinha medo de ser preso. Ele tinha medo, ele tinha fé em Cristo. Sabe por quê, gente? Quando a gente passa por situações assim, a gente temos que orar para que Deus liberte um irmão, perdoa o irmão também da igreja. E mesmo assim, agora a mesma coisa de Pedro é quando você teve que pedir para Deus, pediu assim, da Bíblia fala que a Maria e os outros apóstolos as pessoas cristãs foram orar por Pedro para ser libertado, que ele era o líder da igreja. E também, pessoal, ele passou, e também os romanos, naquela mesma noite, eles sentenciaram a sentença de Pedro. A sentença de Pedro seria condenado à morte. E no mesmo instante, pessoal, o anjo do Senhor veio libertar Pedro na prisão. E aí o anjo falou bem assim: Pedro, venha comigo. E foi assim que aconteceu. A corrente que Pedro estava caíram. E foi assim no mesmo instante que Pedro saiu da prisão e o anjo seguiu. O anjo fez com que Pedro seguisse. E os romanos estavam dormindo. Os soldados romanos que estavam na prisão vigiando. No dia seguinte, outro dia, Pedro ele partiu para Cesareia, porque já livre da prisão. Os romanos, no dia seguinte não viram Pedro na prisão, porque Herodes ia condenar ele. E no versículo 23, pessoal, para fechar esse vídeo, aqui diz assim: e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu a glória a Deus, e com medo de bicho inspirou-se. Porque Herodes também ele foi condenado por causa o quê? Por causa da teimosia dele de condenar os cristãos. Bom, pessoal, eu vou terminar por aqui esse vídeo. E esse vídeo vai deixar você muito impactado, esse texto escrito no livro de Atos 12. E esse contexto vai dizer que temos que orar. Temos que orar para permanecer a fé em Cristo Jesus. Porque assim, gente, não é fácil a gente defender o evangelho.
em outros lugares do mundo, porque governadores também são muito furiosos por cristãos assim, em outros países da Europa, e outros países também, outros países da Oceania, eles não gostam do evangelho. Mas mesmo assim, pessoal, temos que estar muito preparados para ser morto por Cristo. Bom, pessoal, no próximo estudo eu estudarei as viagens missionárias de Paulo, que vai dizer no capítulo 13